Olá, bem-vindo e bem-vindo ao canal Dermarte, o nosso canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje eu vou trazer para vocês arte, vou trazer literatura. Nosso tema de hoje vai ser esse daqui, ó, As Melhores Lendas Chinesas de Carmen Seganfredo. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreve aqui, assinala o sininho, porque você vai receber novidades semanais sobre dermatologia, beleza e também arte, como esse livro, tá bom? Se você gosta de um conteúdo mais curtinho, mais resumido, eu também faço esse estilo de conteúdo lá no Instagram, no TikTok e no Facebook, tá bom? E interajo mais, tudo mais lá. Tem coisinhas para vocês responderem nos stories, vocês escrevem para mim no direct. E se quiser escrever para mim, para saber mais sobre o meu trabalho como dermatologista, tá aqui o meu site. Vamos falar então sobre esse livro. Então, o que tem nesse livro aqui, gente? É um livro que eu considero um clássico da literatura? Não, foi um livro que eu comprei porque eu tenho muita curiosidade sobre cultura oriental e chinesa e queria saber sobre lendas da cultura. A Carmen Seganfredo, a autora, traduz aqui alguns contos. Esses contos têm uma característica que eles se parecem muito com fábulas aqui mais para nós no Ocidente, porque são contos curtos e que contêm, em geral, alguma moral ao final. Não necessariamente ao final, mas durante também. Tá? Ao contrário das nossas fábulas, que deixam muitas vezes esse conteúdo moral mais disponível, principalmente nas fábulas infantis, as fábulas chinesas, esses contos chineses, não deixam isso tão claro, requer que você tenha um pouquinho mais de atenção, reflexão e possa até reler essas histórias em momentos diferentes da sua vida para poder entender completamente o conteúdo. O que dizem que é verdade também sobre contos como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Branca de Neve e os Sete Anões, tem muito mais conteúdo do que só a historinha que a gente está acostumado. E eu já vi filósofos falando sobre isso, parece bem verdadeiro. Essa cultura oriental chinesa também tem isso, tá? Minha opinião para vocês é que esse é um livro que você deve ler se você tiver com um tempo sobrando e quiser uma leitura fácil, fluida, que você vai fazendo aos poucos, porque como os contos são curtinhos, você pode ler, sei lá, 1, 2 por dia, ali, deixar do lado da tua cama e ler só pra falar, hoje não li nada. Pegue e lê alguma coisa desses contos, porque assim, é rápido, vai trazer alguma coisa pra você pensar, refletir, e aí você vai ler o livro super fluidamente, porque vai lendo um continho por dia, quando você vê já acabaram todos os contos, tá? Muitos deles são baseados em fatos históricos reais, mas obviamente como essas histórias antes de serem escritas, né, elas passaram muito por tradição oral, naquele boca a boca, no povo, na cultura chinesa, essas histórias foram contadas ao longo de séculos, porque são histórias muito antigas, elas também são carregadas de algumas coisas mais de fantasia, de folclore, da cultura deles. Então é uma mistura aí de possíveis fatos históricos e épocas históricas que são descritas aqui, imperiais e tudo mais, com o folclore chinês, o que é muito interessante, enquanto a gente vê que a história e a cultura de um povo se miscigenam para formar o povo em si e sua cultura, né? Talvez a autora tenha tido alguma dificuldade na tradução, ou os contos são assim mesmo complexos, como eu disse, a gente é que tem uma dificuldade na interpretação e na leitura deles. Algumas dessas histórias parecem não ter talvez um sentido tão profundo ou uma moral tão importante, ou a gente é que tem uma dificuldade na interpretação e leitura deles, que pode parecer que alguns desses contos não têm uma moral ou alguma coisa muito que você consiga entender, mas o que quis dizer com esse conto? Então, eu senti essa dificuldade em alguns contos. Então, tem alguns contos que são muito mais interessantes, outros nem tanto, mas talvez por uma dificuldade de interpretação e entendimento deles, tá? Então, minha dica para vocês sobre esse livro é um livro para vocês lerem ali continhos curtos chineses. Eles não são em nada parecidos com os nossos contos ocidentais, então isso pode causar um estranhamento, uma dificuldade, mas é interessante você ver como uma outra cultura lê e conta a sua tradição, tanto oral quanto folclórica, nos pequenos contos do dia a dia, como que ela transmite valores morais através dos contos. É interessante por esse aspecto. Não é um livro complexo, não é um livro de literatura que eu considere marcante, mas é um livro aí de fácil leitura para você colocar aí um a mais nesse seu ano de 2024. Essa é a minha dica sobre esse livro. Até nosso próximo vídeo.